Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos começando a nossa segunda live. Muita emoção ainda. Na live anterior, na primeira live que a gente fez na sexta-feira, a gente conversou com a Samadhi e eu e ela contamos sobre a nossa transição para o veganismo, né? Eu contei que foi há 11 anos, né, que eu fiz, quase 11 anos que eu fiz minha transição, vai fazer 11 anos em dezembro agora, né? Eu comecei pelos animais e aí vi os benefícios na saúde, no meio ambiente, né? E aí eu me empolguei, né, agora que eu consegui destravar nesse para começar a fazer as lives. E hoje eu vou conversar com a Laura. Ela é uma querida que eu conheci logo que eu comecei a página do Tudo de Bom. Ela fez um post, né, sobre a minha família, sobre como que nós nos unimos aí para fazer o coador de voal e a manteiga Tudo de Bom, né? Depois eu vou fazer uma live só contando como que começou a marca Tudo de Bom e tudo mais. Mas eu vou chamar a Laura para a gente começar aqui a conversar. Vamos ver se eu, será que eu consegui? Ah, consegui! Deu certo. Oi, 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 tudo bom? tudo bem e você? Eu tô bem, eu tô meio ansiosa, né? Eu nunca fiz uma live antes, mas vai Ai, dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deixa eu vai dar tudo ajeitar certo. aqui. Na sexta eu fiz a primeira, eu também estava muito nervosa, né? Aquela tremedeira, aquele negócio. Tava muito nervosa na sexta. Hoje eu tô Aham. um pouquinho mais calma. Você vai ver que nos primeiros momentos a gente fica mais nervosa, só Uhum. que a gente conversando, se concentrando na conversa, aí passa o nervosismo. Então, primeiro eu quero te dar as boas-vindas à minha segunda Obrigada. live. Seja muito bem-vinda. Como eu te falei, né, no privado, essa é uma Uhum. iniciativa para a gente colaborar mesmo com o movimento, né, com o veganismo. E eu acho que nada melhor do que a gente começar contando sobre a gente, sobre como a gente despertou para isso, como a gente fez, né? Como que foi. Então, é, eu acredito que acaba sendo uma conversa mesmo só para você, porque você acabou não me contando até hoje, a gente já se conhece há Ah, meses, verdade. e você, eu não Uhum. sei, né, da sua transição até hoje. Então, como eu já contei a minha na primeira live, quem não assistiu, tá lá a primeira live. Eu quero saber de você, por favor, se apresente, fala sobre sua página, que é linda, muito caprichosa, e pode contar da sua transição pra gente. Obrigada, Tude, pelo convite também, por ter lembrado de mim, porque a minha página no Instagram, São Paulo Vegan, eu comecei mais ou menos na mesma época que a Tude entrou pro Instagram. E aí a gente acabou, eu chamei ela e a gente acabou conversando e trocando umas ideias. Ela também me ajudou com a minha página, que hoje é uma página de divulgação de marcas veganas, de marcas e produtos veganos, voltados para a cidade de São Paulo, capital e para os arredores. E, bom, como foi a minha transição para o veganismo? A Joyce,
A Joyce do País Veganista. É muito, outra Tá. coisa que é muito legal, que o veganismo me trouxe, foi justamente conhecer, por exemplo, a Tude, a Joyce, que eu acabei de ver a mensagem aqui, entre outras pessoas que eu conheci também. Aí é muito, muito legal mesmo, essa amizade que a gente encontra através do movimento. É, e E, bom, fortalece, né? Para que a gente não fica falando, ah, não tô sozinho. Tem mais gente aqui nesse barco. sim, tem gente que acaba estimulando, a gente acaba. Porque é um movimento, né? Então a gente vai amadurecendo também a ideia. Através do diálogo, através da pesquisa. E é isso. Meu gato aqui do lado, gente, no ar. Deu barulho. Eu Eu tô prendi ouvindo. os meus, vamos ver se eles vão derrubar a porta. Mas me conta, como tudo começou o veganismo na sua vida? Então, na verdade, desde pequena eu nunca gostei de carne. Em relação ao gosto mesmo. Venho de uma família carnívora, onde a carne e os leites e os laticínios estão presentes. Mas desde pequena eu sempre fui educada a cuidar dos animais, a maltratar, essas coisas. Só que a gente tem um direcionamento já desde pequena, né? Entre cuidar só, por exemplo, de gato, cachorro e passarinho, e a vaca, o bezerro, o boi, a galinha, o patinho, a gente esquece, né? É. E, na verdade, o vegetarianismo, por mais que eu tivesse dó, eu consumia queijo, consumia leite, consumia ovo. E até então nunca tinha parado para refletir sobre. Eu já tinha ouvido o termo veganismo, mas eu também não conhecia, não sabia o que era. Eu até achava meio estranho, né? Uma posição muito radical. Hoje, olha lá, só eu que estou falando sobre. E acontece que ano passado, a minha transição começou no ano passado, ano de pandemia, que começou a pandemia. Então foi um ano diferente para todo mundo. O ano que a gente para, a gente reflete muitas coisas. Então foi nesse sentido, né? Aquele ano que mudou, aquele ano que tiveram muitas mudanças, ocorreram muitas mudanças. E foi nesse contexto onde eu comecei a me aprofundar no veganismo. Então, antes você era vegetariana, é isso? Isso, ovo-lacto-vegetariana. Eu Ovo-lacto-vegetariana. consumia Por quanto tempo você foi ovo-lacto-vegetariana? Mais ou desde menos. sempre, desde criança. Ah, tá. Desde criança. Hoje eu tô com 22 anos, desde criança, Ah, ainda é e foi criança. gostoso. Eu acho que eu sou criança ainda, então tá tudo certo. Ah, isso, e começou, então já faz um ano que eu tô Na... transicionando. Eu, Tá. eu não sou, por exemplo, eu ainda não sou 100% vegana. Eu estou transicionando. Mas eu já consigo eliminar muitas coisas da minha dieta. No caso, de ovos, leite, e substituir por outros alimentos que, que substituem, até no sabor mesmo. Por exemplo, queijo, que era uma coisa que eu achava que eu não ia viver sem, hoje eu o substituo facilmente. E não sinto falta nenhuma do queijo com leite de vaca. Muita gente, eu acredito que tem um pouco de medo. Assim, quando eu converso com as pessoas, eu escuto muito, por exemplo, poxa, acho muito legal, mas eu não consigo abrir mão disso, não consigo abrir mão daquilo. Aí a gente para. Veganismo exige sair da sua zona de conforto, porque dada a nossa cultura, a nossa construção social e alimentar, a gente sabe que esses alimentos. Eu acho que você travou um pouquinho pra mim. Laura? Travou? Voltou? Tudo É, voltou? picotou um pouco, deu uma travada. Fala de novo, os alimentos. Isso, que a gente está muito acostumado com alimentos de origem animal. E é uma coisa tão do nosso cotidiano e da nossa sociedade que a gente não se questiona. E, né, poxa, esse ovo que está aqui na minha mesa. Qual será o processo
desde a galinha botando ele, o que aconteceu com essa galinha, como que é a esterilização de Silva até chegar na minha mesa. Quem que é a empresa que produz e coisas do tipo. Então, a gente tem essas coisas, né? Primeiro, a nossa cultura alimentar, acredito que é. Depois, a questão do comodismo, né? No sentido da acessibilidade desses bens, que são, digamos assim, no caso, bens industrializados, né? Bens Sim. industrializados. Que Porque agora é o uma arroz. festa, né? 11 anos atrás não tinha nada. Você tinha que fazer tudo em casa. Agora a gente até consegue comprar tudo industrializado se a gente quiser. Sim, acredito que os restaurantes também, né? Estão também mais atentos a esse público que está crescendo. E, bom, nossa, eu até tinha feito tipo, uma listinha de pautas aqui, mas eu Não tô se falando, tudo me preocupa, ajuda. não se preocupa. Me fala o que que aconteceu, porque você disse que a pandemia Uhum. colaborou para você fazer essa reflexão para fazer a sua transição. Então, conta mais em detalhes como que foi isso dentro de você. Ok. É um momento muito seu, assim. É como se abrisse, tipo, mesmo uma caixinha para falar, peraí, para repensar tudo. Não só alimentação, mas tudo. As nossas relações com os animais, as nossas relações com, com os outros, com também com o ambiente. Então, o veganismo, ele está muito além da questão alimentar mesmo, sabe? Da questão do prato. E é claro que eu senti, sim, um pouco de medo, assim. Ai, será que, poxa, mas será que não é tão radical? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir abrir mão? Então, eu senti que eu precisei reunir um pouquinho de coragem para dar aquele primeiro passo e abrir mão dos laticínios. Porque apesar de eu não consumir carne, laticínios é uma coisa muito presente na minha vida. Então, É o Danone, mais queijo, difícil. todo dia. Para mim também. E Eu colocava queijo em tudo, tudo, tudo. Parmesão, enchia a salada. Então, era 1 litro de leite por dia. Então, acho que para todo mundo aham. o queijo é o mais complicado mesmo, né? Porque já tem a substância ali para viciar a gente também, né? Sim, sim. Tem pesquisas falando sobre determinada substância acaba viciando, mas acho que não só de laticínio, mas acho, por exemplo, de chocolate também, entre outros Sim, sim. produtos. Mas, por exemplo, se a gente pode se viciar, por exemplo, em algum produto não animal, por que que a gente vai se viciar no produto animal, de origem animal? É, agora eu tenho cream cheese, requeijão, tudo, tudo vegano. Pão de queijo, né? Pão de beijo, que é o que eu mais compro. É... Oi? Não, desculpa, as perguntas a gente vê depois? As perguntas no chat, a gente responde depois? É, a gente pode ver depois. Ah, tá. Não, Ai, ok, o só pra. Henrique fez uma pergunta. Henrique, eu só vou acabar de ver com ela essa questão do começo da transição dela, aí a gente fala sobre a sua pergunta. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa segunda live. A Laura está contando aqui pra gente a transição dela, ela era ovo-lacto vegetariana e na pandemia ela está contando aqui que ela começou a transição para o veganismo. Então me conta, foi só uma reflexão mesmo ou você assistiu alguma coisa? Já estava cutucando assim na sua orelha, fazia tempo? Ou você entrou em contato com algum material que virou a chave? Muita gente, acredito que comece por ter visto algum documentário ou algum filme. No meu caso, eu já havia assistido um documentário, mas há muitos anos na escola, chamado Terráqueos. Acho que foi patrocinado pelo PITA, aquela instituição. Uhum. E assim, quando eu assisti 10 minutos e saí da sala. Porque eu falei, não sou obrigada. Não sou obrigada. E saí chorando. Só que naquela época, 14 anos, são outras questões, outras coisas.
muito, muito. Se eu ainda sou criança hoje, imagina naquela época. Então, a gente tinha dó, mas parava por aí, entendeu? Parava por aí. Ah, tenho dó, legal, vou ficar triste um, 2 dias e depois continua a mesma rotina. Comendo Uhum, derivados, enfim. Então, o que aconteceu para a hora mudar? Nesse tempo de reflexão, eu também foi um tempo de estudo, porque eu faço história, estou no último ano da universidade, e foi um ano também muito importante para eu começar a estudar mais ainda, né, do que a gente vê na grade do curso, pautas e movimentos sociais. hum, Então, foi aí que eu também tive contato com esse arcabouço, com essa estrutura de estudos e movimentos que envolvem o veganismo. E eles me ajudaram muito, porque a partir do momento que você percebe a dimensão do que é o veganismo, você vai ficando mais consciente e isso vai indo para todas as direções da sua vida, igual eu falei, não só alimentação, né? Às vezes até, por exemplo, coisas, por exemplo, sua amiga sua amiga tá com um cachorro comprado. Mas por que não adota? Sabe, pequenas coisas assim. Você sim. vai sair pro mercado, você vai começar a ver as marcas, para ver se tem símbolo vegano, símbolo de que não tem crueldade animal. E em produtos de beleza, todos os produtos, também roupas, calçados. Eu acho também E que faz a gente começar a refletir sobre tudo, né? sim. Eu sinto que é como se fosse uma expansão mesmo da consciência. Você começa a querer questionar tudo, ver a origem de tudo, prestar atenção em tudo, tudo que você faz tem um impacto, né? Tudo que você compra, tudo, todas as atitudes, né? Porque você Sim. falou aí, a pessoa compra o cachorro. A pessoa acha que tá tudo bem, a pessoa não sabe como o cachorro é tratado lá no canil para No reprodução pet e shop. tudo mais, né? Então, como a gente começa a prestar atenção em tudo, a gente começa a ver que não tá certo comprar animais, né? Igual o que aconteceu, o que eu ouvi dizer que aconteceu nas Olimpíadas, que Ah, prestaram atenção na questão dos cavalos, porque as pessoas estão acostumadas, a gente está numa cultura que está acostumada a usar, né, os animais como um produto, né? Então, sim. o hipismo, né, que fala lá, as pessoas não têm ideia de quanto machuca o cavalo, né? Então, eu senti que quando eu comecei a prestar atenção nos animais, eu comecei a prestar atenção em mim, né? Eu animalzinha também, né? Quais as minhas atitudes, as minhas escolhas, como que elas vão impactar no planeta. Porque a gente começa a ver que nós somos uma célula do planeta todo. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, a gente começa a querer ter melhores ações, comportamentos e escolhas para refletir no resto do planeta, né? Mas eu Não, tenho que deixar concordo. você falar. Não, imagina. E aí, por É, onde que você começou? Como que você começou engatinhando aí nesse mundo vegano? olha, rede social é uma bênção nesse quesito, porque a gente encontra outras pessoas veganas e também outras receitas, né? Porque eu acredito que o primeiro passo, ou a primeira medida que a pessoa vai tentar se adequar, seria nessa parte de alimentação. Então, como que eu vou substituir o queijo? Como que eu vou substituir isso por aquilo? Nesse sentido. Uhum. E, e aí, outra coisa legal também do veganismo é que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito chata pra comer. Muito fresca, muito. No sentido de legume, verdura, enfim. E como que o nosso paladar, ele é construído? Porque a partir do momento que eu tomei
consciência, né, daquilo que eu estava comendo, muita gente acha que, tipo assim, que a estratégia seria, por exemplo, meu Deus, uma carne, nossa, eu não vou olhar não, para não passar vontade. Só que é o contrário. Eu acho que você tem que olhar para o seu alimento e procurar entender da onde que ele vem, como ele é tratado, coisas assim. Tá falando, gente? Então você não comia muita verdura, muito Ah, é legumes, é isso que verdade. você estava falando? Uhum. Isso, não. E com o veganismo, conforme eu fui me adaptando, me abrindo e me permitindo, eu passei a comer coisas que eu nunca na vida imaginei que fosse comer. Berinjela hoje é uma das minhas comidas favoritas. Nunca na vida que eu imaginei. Nossa. Então, nesse sentido, também é muito, muito legal, muito legal. Outra É, coisa também. hum. Não, pode falar, Tudy, depois eu falo. Parece que a gente amplia, né? Porque quando a gente está condicionado a usar, né, a consumir só produtos de origem animal, é queijo, né? São os laticínios e as carnes e só. E aí a gente não aproveita a riqueza, né, de toda a natureza. Eu até falei, estava falando com a Samadina sexta-feira, que eu achava que gergelim era só um enfeite no pão, né? Porque a gente não Aham. sabe como as sementes, as castanhas, todas os grãos, as verduras e os legumes são bons, né? Às vezes a gente acha que uma coisa não tem importância nenhuma, como por exemplo no meu caso eu achei que o gergelim era só um enfeite e ele é riquíssimo em cálcio, por exemplo. Agora eu ponho um gergelim em tudo, né? Eu uso todas principalmente semente de girassol, coisa que eu nunca comi, Eu né? também. Semente de abóbora falam que é muito bom, mas eu grudei na de girassol e nas A de abacate castanhas. também. Amêndoa, que Uhum. tem muita proteína também. A quinoa que falam, a chia. Então, eu acho que quando a gente faz a transição, é como se fosse assim. Não sei se você viu a live. Eu doei a minha geladeira toda e comecei do zero, tipo, e agora? O que que eu faço? Né? Aham. Comecei do nada, né? E então a gente começa a prestar atenção em outras possibilidades, né? E aí a Sim. gente começa a focar, a gente começa pelos animais, mas aí a gente vai indo para a saúde, porque a gente vai explorando, experimentando outras coisas, né? E aí a gente começa a perceber que, na verdade, as coisas de origem animal são completamente desnecessárias, que, na verdade, a gente só substitui por causa do nosso psicológico, do nosso paladar, mas que elas não precisam de substituição, né? Porque as plantas são riquíssimas, né? Elas completam todo o a nossa nutrição, né? E a principal pergunta que as pessoas fazem, né? Ai, mas e as proteínas? Você não tem problema com proteína? Então as pessoas nem sabem que tudo tem proteína, que a proteína que a gente da carne foi porque o bichinho comeu as plantas, por isso que o bicho tem proteína quando a gente come. Então a gente começa a aprender muito, né? Mas eu queria saber como que você começou assim. Qual foi a primeira coisa que você substituiu, experimentou? Ah, A ok. questão dos laticínios, que era sua dificuldade. Ah, Tudy, deixa eu só fazer um adendo na sua fala. Tá. E assim, realmente, as vegetais, né, eles têm uma fonte gigantesca de nutrientes que a gente encontra em outros alimentos de origem animal. Só que tem um detalhezinho, que o vegano, eu falo isso porque eu estou passando por isso, ele precisa de vitamina B12. E a B12, ela é encontrada, como hoje a gente, com o avanço da ciência, enfim, a gente tem acesso a tudo muito fácil, ela também é encontrada, por exemplo, em arroz, em feijão, tipo, enriquecidos com essa vitamina, só que muitas vezes não é suficiente. Então, vários veganos, eles teriam que tomar essa vitamina B12 manipulada. Não, assim, só complementando. Então, tipo,
Real- Na verdade, o que eu estudo, o que eu já estudei é que a maioria das pessoas tem deficiência de B12 e de vitamina D. Porque mesmo as pessoas que consomem produtos de origem animal podem ter deficiência de vitamina B12, Sim, porque a B12 vem da bactéria, da sujeira. E a gente, à medida ao longo do tempo, a gente higieniza tudo. Né? A gente não põe sim, mais a mão suja na boca, é muito difícil. A gente higieniza muito os alimentos. Então, todo mundo é propenso a ter a deficiência de B12. E também da vitamina D, porque a gente não costuma tomar sol todo dia, né? Então, eu acho que, independente de ser vegano ou não, é bom sempre a gente ficar de atenção, olho, né? sim, Para ver se não precisa complementar essas duas vitaminas. Mas me conta, sim. como que foi Então, seus passos? bom, o primeiro passo foi abrir mão do Danone, porque, como eu falei, eu era óvula vegetariana, então a primeira coisa que eu abri mão foram os Danone. Senti falta? Talvez um pouquinho, ou... Só que acho que o que pega mesmo, às vezes, é questão por exemplo, é um hábito. Ah, caiu aqui. Então, por exemplo, de noite eu tomava um Danone, aí eu abri mão. Ah, o que que eu vou complementar? Tipo, o que que eu vou substituir agora? Mas não porque eu sentia falta do sabor do alimento. É muito mais porque, poxa, eu quero comer alguma coisa agora e eu comi o Danone. Então eu preciso achar alguma coisa para Era um substituir. hábito, né? Uhum. Mas não por conta do sabor. Meu Deus, não posso viver sem o sabor do Danone. Então, primeiro foi o Danone. Depois, leite era uma coisa que eu não. Leite é uma bebida que eu não tinha costume de tomar, eu não gostava muito. E. Ai, meu Deus, tá caindo, peraí. Deixa eu tirar aqui agora. E o queijo, que foi assim, o centro. Abri mão do queijo também. Só que o queijo foi aos poucos, foi um pouquinho mais demorado. Mas, como todo o processo, eu também fui. Ao longo, conforme eu fui deixando de comer queijo, eu lembro que teve, por exemplo, passou uns meses, aí depois eu acabei comendo um pedaço e eu senti um gosto muito diferente do que eu estava acostumada. É muito doido Nosso isso, porque é uma paladar coisa fica que é muito viciado, específica. né? Eu sinto que meu paladar hoje em dia é muito mais sensível. Sim, Porque como exatamente. os queijos, as coisas de origem animal são muito fortes, né? Parece que vai enfraquecendo o nosso paladar. A gente não sei te explicar. Eu sei que agora é muito mais sensível o meu paladar. Eu consigo é, sentir o gosto melhor de tudo, né? Eu também reparei isso. Mas Então, eu você senti comprou industrializado, você fez ou você só abriu mão? Como que foi? primeiro abrir mão. E assim, como eu sou de uma cidade pequena, não tem tantas opções industrializadas veganas. Industrializadas no sentido de laticínio. Tá. Porque eu acho importante falar isso, porque às vezes as pessoas não têm noção, tipo, ai, coisa vegana. Imagina exatamente esse tipo de produto. Então, nossa, é caro, não consigo achar. Só que na verdade isso é só um nicho, assim, né? Porque o arroz, o feijão, a batata e entre outras coisas não estão presentes, Já são são tudo todas, veganos, né? já são todas veganas, exatamente, as frutas, e enfim. E através delas, inclusive, que eu fiz o meu primeiro queijo vegetal, coisa que eu não sabia que existia. Nunca tinha ouvido falar de queijo vegetal. Falei, gente, queijo vegetal existe, isso é possível? Então, né, aquela coisa de você realmente abrir a sua cabeça para novas possibilidades. E hoje eu já fiz queijo de semente de girassol, já fiz queijo de castanha do Pará, já fiz queijo de batata, né? Esses queijos que a gente entra na comunidade, a gente pesquisa, ai, como fazer queijo. Esses que aparecem geralmente. E também tem uns queijos mais complexos, porque o queijo ele é leite fermentado. Eu fiz um curso de queijo vegetal. Eu até fiz um curso de queijo Nossa! vegetal. Só que, porque o queijo ele é leite fermentado. Então,
Tem uns queijos que com um gosto mais próximo ainda do, digamos assim, original, que, Uhum. que, que passam por esse processo de fermentação. Só que aí é um processo um pouquinho mais demorado, precisa maturar e acaba saindo um pouco mais caro. Só que é aquela coisa, tem outras opções. Semente de girassol, por exemplo, além de ser infinitamente mais simples e mais rápido e mais barato, que é muito barato ver semente de girassol, aquela sem casca, é muito acessível. Muito acessível, gente. O gosto fica também gostoso. O Me gosto. conta, é fácil assim, só para você contar, para as pessoas saberem como é simples? E eu também, porque eu não sei. De Ah, semente de sim, é girassol eu nunca ouvi falar. semente de girassol sem casca. Basicamente, você deixar de molho, jogar no liquidificador com. Liquidificador não. A partir dessa semente, você vai fazer o leite de girassol. Que é basicamente colocar semente, água, Água. bateu, coar e acabou. Aí, a partir desse leite de semente de girassol, você vai colocar polvilho azedo, amido de milho, alguns temperos. Outra coisa que eu aprendi, gente, tempero. Cara, tempero é vida. Sério, é vida. É, Nossa, eu até comprei uns vasinhos, eu e minha mãe comprou uns vasinhos de tempero de alecrim, de manjericão. Nossa, é tudo. É tudo. Como muda, né? Dá aquele. Parece besteira, mas dá aquele gostinho na comida. é. Eu uso muito sal negro, né? Porque eu adoro o gosto de ovo. Ah, sal negro então Páprica, substitui. páprica Páprica. defumada também, açafrão. Tem várias coisinhas que ajudam muito. E tudo eu ponho levedura nutricional, né? Eu ia Ah, falar dela agora, que tem a levedura nutricional. tem Que, que pôr no queijo também. que isso, que tipo, se você. As pessoas, né, que estão no começo e tal, o que, que eu posso substituir que tem gosto de queijo? Vai aparecer levedura nutricional. Lembra. Não chega a ser igual aquele queijo fermentado, mas lembra bastante, sim, e é mais acessível que ele. Então, assim, do mesmo jeito que a alimentação carnívora tem, por exemplo, a carne mais barata e a carne mais cara, eu acho que é picanha, chutei. Bem, A na gente tá mentindo. época que eu sabia sobre carne, a picanha que era mais cara, né? Acho que é picanha. Então, na Mas verdade, depois que bateu tudo lá com os temperos, aí tem que fazer o quê? depois que você bate com os temperos, no caso, eu uso dente de alho, noz moscada, açafrão e sal. Depois que você bateu tudo, é só você colocar numa panela, mexer um pouco até ele endurecer e passar depois por um recipiente. Colocar na geladeira. Ele fica tipo um pudim assim. Pudimzinho. Pelo que eu entendi, tudo que a gente coloca polvilho tem que passar um pouco na panela para dar uma, né? Uma liga Sim, sim. assim, para ficar aquele grudinho. Sim, exatamente. Mas fica uma Tá. delícia. Ai, que legal. E como foi? Vamos responder a pergunta do Henrique, que ele quer saber como que ficou a nossa vida em relação à família, aos amigos, por causa da transição. Como que foi para você isso? Quando você era ovo ou lacto vegetariana, já tinha alguma coisa e agora como que é? Entendi. Então, por um lado, eu tenho uma irmã. Aqui em casa somos eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E apesar da minha família ser carnívora, digamos assim, o consumo de carne não é tão alto aqui em casa. Nunca foi, pra falar a verdade. E a minha irmã, ela também se tornou vegetariana e hoje ela tá também transicionando para o veganismo. Então eu tive essa Ai, ajuda dela. que E ela cozinha ótimo. muito mais que eu. Então, porque quando a outra coisa, eu não cozinhava. Não cozinhava tipo, gente, é sério, tem até vergonha de falar, né? Mas tipo, adolescente, nossa, a cozinha é que saco, muito, muito chato. Só queria comer, né? Obviamente. É a Porque a parte parte de cozinha melhor, tinha né, que gostar. gente? É Melhor comer. parte. E quando eu fui para a faculdade, né, quando eu me mudei para a faculdade, eu comecei a cozinhar, mas com o veganismo, que parece que eu peguei ainda mais gosto. E os E seus pais, então, aceitam numa boa essa escolha de vocês? Como que é a convivência? sim, para falar a verdade, eu acho que eu que mais encho o saco dele.
No sentido de. No começo eu fiz muito isso, porque quando você toma essa consciência, eu já cheguei a, tipo, a militar errado, digamos assim. Porque você é tomado por tanta raiva, tanto ódio, e você quer sair acusando as pessoas. Então, assim, para de comer isso, e, tipo, olha o que você tá fazendo, sabe? Apontando o dedo e tal. Só que Todo não é mundo bem assim. passa por essa fase. Só que os Então, eu já humanos tive. também são animais e a gente precisa respeitar. Então, já cheguei a conversar sobre isso com a minha psicóloga também. Mas, assim, aqui em casa, meus pais respeitam numa boa, assim, eles são bem abertos nesse sentido. O único conflito que eu, aspas, conflito, a única discussão que eu tenho seria com a minha mãe no sentido de, por exemplo, de ter aquele argumento de que cada um come o que quer, né? Dessa liberdade. Só que o veganismo, ele luta também pela liberdade dos animais. Porque essa liberdade, muitas outras pessoas defendem, é cada um come o que quer. Tipo, eu como o meu, você come o seu, não tô te atrapalhando. Não é bem assim. Não é bem assim, porque essa liberdade ela é limitada para outras pessoas, né, que às vezes não têm acesso, e também é limitada para os animais, que eles não têm nenhuma. Né? Não é só o homem branco, ocidental, que tem o direito de ter essa liberdade toda, não. A gente precisa entender isso também. E então foi isso. Com os meus pais, eles são muito assim de boa nesse sentido, tipo, de ouvir, às vezes é um pouco difícil quando tem alguns pedaços de carne mesmo na mesa. Quando eu tô mais, digamos assim, fragilizada nessa questão, às vezes é um pouco mais difícil de olhar. Churrasco, eu cheguei a ficar revoltada assim com meu pai, uma vez que teve churrasco e tal. Mas assim, tudo a gente vai conversando e se adaptando. Mas assim, tiveram sim alguns pequenos conflitos e tal. Agora, com família, ou com o restante da família, por conta da pandemia, eu ainda não tive a possibilidade. Mas vai ser também uma outra fase, um outro experimento para eu lidar. E até lá eu também vou estar. A gente vai se adaptando, né? A gente vai crescendo, a gente vai entendendo ainda melhor para poder passar para os outros. É. O que eu Com posso te amigos. falar. Desculpa, pode falar. Desculpa, acaba. Com os amigos. Não, com amigos, as minhas amigas também são muito legais. Nossa, não tenho assim o que reclamar também. Namorado não tem o que reclamar nesse sentido. Elas são pessoas muito receptivas. Por mais que às vezes comam carne e tal, ah, elas ouvem, sabe? As pessoas ouvem. E eu não sei se ele tá aqui, o Ramon ainda que tinha entrado no começo da live, também tá passando, pelo que eu entendi, pela transição primeiro, né, pro vegetarianismo. Tem um outro amigo meu, o João, que ele tá passando por essa experiência recentemente. E aí eu busquei ajudar ele. E é isso, porque mesmo que, vamos supor, a pessoa ela não chegue no vegetarianismo estrito, onde todo tipo de alimento de origem animal seja colocado fora, ela pode fazer outras coisas para estar diminuindo, embora ainda não seja o ideal. Então, seria sempre um equilíbrio entre sair da sua zona de conforto, tá bom, tô aqui, entre sair da sua zona de conforto, entre sair da sua zona de comodidade, colocar a mão na massa e também se respeitando, né? Porque é um processo. Uhum. Sim. Só que não. Pode falar, Virgínia. Não. É um desafio, né? É um desafio. Eu vou falar agora para o Henrique como a minha transição foi lá, né, quase 11 anos, foi bem difícil, né? Não é fácil, porque tem pessoa que, né, zoa com a sua cara, tem pessoa que começa a te excluir, né? A parte boa, Henrique, foi que eu, minha mãe e minhas duas irmãs, a gente entrou junto nesse processo, né? Então a gente teve o apoio uma da outra, mas é muito complicado. Tem gente que não aceita, que às vezes faz umas piadas de mau gosto, até trata mal a gente, né? É que É como sempre. você já começou na pandemia, você não teve essa oportunidade, Aham. né? E hoje em dia tem bem mais aceitação, né, gente?
Porque a maioria dos restaurantes, pelo menos, tem uma opção vegetariana, uma opção vegana, já tem até sorvete Magnum vegano, então tá bem mais fácil agora. Posso falar que 11 anos atrás era bem mais difícil. E eu passei por essa fase de muita raiva, né? Porque quando você assiste os documentários, o que o ser humano faz com os animais, é muito complicado mesmo. Até falei com a Samadina na live de sexta-feira sobre isso, porque você fala, meu Deus, será que nós somos o animal mais racional mesmo, né? A gente dá um bug na nossa cabeça, Será que a né? gente é o mais evoluído? Será que a Né? gente é o mais evoluído mesmo? E na verdade não, né? Na verdade, eu sinto que os animais, as plantas, os outros reinos já são evoluídos. E a gente que está evoluindo, a gente que está aprendendo a ser um ser humano, né? Então, eu acho que o veganismo tem muito a ver com isso, com essa evolução, né? O Ramon escreveu assim: não como mais carne por influência da Laura. E já estou assim há meses e não sinto falta. Ó, que beleza. Isso que é maravilhoso, né? A gente não precisa brigar com ninguém, né? A gente precisa deixar essa raiva passar, porque faz parte do nosso processo. E a gente não precisa, exatamente quando a gente conversa com as pessoas com amor, com compaixão, a gente tem mais chance de influenciar positivamente as pessoas, né? Porque se a gente ficar enchendo as paciências de todo mundo, né? Aquela chatice, aquele fanatismo, que muitos veganos fazem isso, né? E até prejudicam a causa, no meu ponto de vista. Por quê? Porque fica pentelhando as pessoas aí que as pessoas não querem te ouvir mesmo. É igual fanático religioso, né? Então a gente conversando, por exemplo, antes todo mundo eu queria falar sobre veganismo. Todo mundo que eu encontrava, que eu conhecia, eu ficava lá enchendo o saco da pessoa. Agora, polícia vegana, Clê. A gente não pode ser polícia. A gente precisa. Agora, o que eu faço? Se a pessoa pergunta alguma coisa, aí eu não perco a oportunidade, né? Claro que não. Mas se a pessoa não me pergunta nada, a gente, nosso exemplo já faz por si só. O nosso Assim, posicionamento, o nosso exemplo já chama atenção. já chama a atenção da pessoa. Nossa, tem muita gente que fala outro dia, ai, vou fazer 40 anos. A pessoa fala, oi, como? Você vai fazer 40 anos? Eu vou fazer 40 anos esse ano. Pode ser a genética, pode ser um monte de coisa? Pode. Mas com certeza o veganismo também ajudou na minha pele, né? No meu bem-estar, na minha saúde, na minha disposição. Eu acho que só da gente ser vegano, a gente tem uma missão. Um, nossa, eu tô aqui para ser útil para o planeta, dando esse exemplo. Então te dá uma motivação a mais na vida, sabe? Quem escreveu aqui? Minha dificuldade é ter que cozinhar para quem come carne. A Regiane. Então, Regiane, isso é uma escolha, tá? Eu, por exemplo, eu não consigo, eu não cozinho carne. Aí é uma escolha pessoal sua, Mas né? existem receitas de carnes vegetais que podem, Isso, talvez, ajudar. exatamente. Às vezes, se eu vou receber pessoas que não são veganas, eu cozinho imitações de carne, mas tudo vegano. Eu não cozinho carne. Né? Se uma pessoa vier me visitar, por exemplo, eu não vou deixar ela trazer carne. Entendi. Então, aí é muito de cada um, né? É. Por exemplo, Mas a Laura, ela mora com os pais. Então, assim, mesmo que ela não quiser cozinhar carne, que é uma escolha dela, ela vai ver alguém cozinhando carne, né? A sim. minha mãe, por exemplo,
a minha mãe, como é a que cozinha na casa, né, do meu pai e da minha mãe, ela falou, gente, eu não compro mais carne e eu não cozinho carne. Se vocês quiserem, vocês vão lá comprar e vão cozinhar. Resolveu, todo mundo virou vegano. Entendi. O Pra cozinhar. o meu pai não é vegano, mas ele se Uhum. adaptou e ele percebeu muita coisa. A única coisa que eu vejo lá que ele consome é maionese normal, né? Entendi. É convencional. A única Então, é muito de cada um mesmo. Porque se você, Regiane, se você for sofrer cozinhando a carne, você precisa se respeitar, né? Posso Aí, só chamar fazer um adendo, Tui? claro. Uma coisa que você falou assim, que a gente estava discutindo dessa raiva, desse. Assim, é muito legal, muito importante, né? Ter essa iniciativa individual. Só que eu acredito que ela não é suficiente. No sentido de que, assim, não alcance mesmo. Então, o que que hoje eu tento fazer? Eu tento redirecionar, digamos assim, esse ódio, essa raiva e tal, Para uma coisa boa. não, dentro de um coletivo, dentro de um movimento de luta. Tem até um escritor chamado Fanon, muito bom, eu li na faculdade de História, e ele fala no sentido dessa raiva, não desse ódio, mas dessa raiva que vai, que vai ser mobilizada, que vai ser transformada em uma força mobilizadora. Porque sozinho, infelizmente, a gente não consegue mudar o mundo, e por mais que seja louvável as ações individuais de cada um, é importante ter um movimento coletivo para justamente, porque aquela coisa, no começo a gente tem muito essa culpa e de culpabilizar os outros, no sentido de uma culpa cristã mesmo. Uhum. Olha só o que você está fazendo, você está comendo carne, você tá contribuindo para um monte de coisa ruim. Só que, na verdade, nós consumidores, vítimas, digamos assim, desse capital, a gente não pode assumir essa culpa individual, porque é uma indignação. É a minha Então, mãe. na verdade, o grande culpa. Na verdade, na verdade, os culpados têm nome, né? Que são as grandes empresas. E não só da indústria da carne, Que mas outros colocaram na conglomerados. nossa cabeça que a gente precisa dessas coisas, né, para sobreviver. Isso. E então, e aí começa a luta, né? Porque eu acredito que tem essa luta, digamos assim, nessa esfera micro, igual você estava falando, no sentido de conversar com as pessoas, Sim, de, de abrindo a mente para novas possibilidades e mostrando também com exemplos. E tem essa luta na esfera macro, que também é super importante. Então, sim. acredito que uma não anula a outra, as duas são importantes. São complementares, exatamente. Porque a gente tem essa vontade de fazer mais. O que mais eu posso fazer? Por isso que tem tantas formas agora de ativismo, né? E querendo ou não, o que a gente está fazendo aqui, Laura, é um ativismo virtual, mas é um ativismo. Você Sim. concorda? Eu comecei porque, como agora, por causa desse negócio da pandemia, tudo, eu participava de Cubo, eu participei de várias ações, né? A minha mãe também, minhas irmãs, e agora tá mais complicado, né? Então, a gente vai aproveitar a internet e vai falar sobre isso, né? Para colaborar mesmo com o coletivo. Ser vegano é dar de cara com a injustiça com relação aos animais. Minha mãe. É. Eu concordo com a dona Luísa e eu ainda amplio a frase dela, não só em relação. Uma coisa que eu achei muito interessante é a gente, que eu até comentei no começo da live, né? Só injustiça com os animais, no caso, não humanos. Só que quando a gente começa a explorar as indústrias que são responsáveis também por esses produtos de origem animal, a gente vê uma exploração também humana, né? Condições precárias de trabalho, e, enfim, E por esses. fazer mal, por esses produtos fazerem mal para os seres humanos, né? Também. É Também. uma Então, sim. enganação, uma exploração, né? É Sim, muita coisa, né? Nossa. a gente vê que o buraco é mais fundo, o buraco é mais embaixo. Isso, parece que quanto mais a gente estuda,
A gente vai vendo que o buraco não tem fim. A conta não Aham. fecha enquanto um cuida, 10 destroem. Tem que haver movimento de conscientização e união. Ah, essa parte de conscientização e união, outra coisa que eu também queria chamar a atenção, Hum, dentro desses meus estudos e tal, essa palavra união. Porque quando a gente se depara com o veganismo, a gente vê que, na verdade, não é um veganismo, são veganismos. A gente, talvez conversando comigo, você teve uma outra visão de veganismo, conversando com outras pessoas que se dizem veganas, cada uma tem a sua visão e o seu jeito de agir, o seu jeito de mobilizar estratégias. isso. E dentro desses movimentos, eu acho importante, por isso que eu falei que não é só sobre os animais, a gente ter contato com outras lutas. Então, por exemplo, porque existem, por exemplo, muitas pessoas racistas dentro do movimento vegano, muitas pessoas homofóbicas, e a gente também se unir a essas outras pessoas que são marginalizadas ou também sofrem opressão dentro dessa estrutura, assim como os animais, e respeitar, entender a singularidade de cada uma dessas lutas. Só que de modo que no final haja uma confluência e que todos nós lutemos, no meu caso, tá essa minha visão, para derrubar esse sistema, que é o lucro em cima da Exatamente. opressão, o lucro em cima da opressão. Exatamente. É porque eu penso assim, se o veganismo é como se fosse uma ampliação do nosso amor por todos os seres vivos, incluindo nós, né, seres humanos, né? E a natureza, o planeta, não faz sentido nenhum um vegano ficar contra o outro ou ter outros tipos de discriminação, né? Para mim já não seria um vegano, no meu ponto de vista, né? Porque exatamente para mim o veganismo, para você ter ideia, é o único rótulo que eu tenho. Porque a gente está Uma aqui exatamente para quebrar rótulos, para quebrar barreiras. Porque todos nós somos iguais. Todos nós precisamos nos respeitar. Independente de qualquer outra escolha religiosa, sabe? Então, às vezes, eu até fico triste, tá, Laura? Porque alguns veganos que eu conheço não usam mais esse nome por causa de outros veganos, sabe? Por causa de uma briga, né, que não deveria existir, é que né? assim, Eu acho que esse é o principal objetivo meu aqui, sabe? A gente conversando, porque a gente não pode fazer isso. De briga, o mundo já tá cheio. A gente tem exatamente que parar de brigar e cada vez se unir mais, né? Do que continuar nessa separação. Porque a gente não pode, o movimento está se dividindo, tá se. E aí perde força, né? E eu para acho mim, o amor tem que estar acima de tudo, porque eu, pelo menos, eu comecei por amor aos animais. Porque eu pensei, como que eu amo os animais e tô comendo, e tô judiando, explorando eles, né? Então, eu acho que se a gente focar no amor, na expansão do amor, a gente vai para todos os âmbitos. Porque a nossa evolução, para a gente conseguir virar um ser humano, é exatamente conseguir chegar nesse amor incondicional que todas as religiões e todas as ideologias, vamos dizer assim, falam sobre esse amor. Então, se a gente focar nesse amor, a gente consegue derrubar essas barreiras. Deixa eu ver que tem. Minha mãe se empolgou aqui. As duas maiores indústrias, a alimentícia fabrica muitas doenças e a farmacêutica fabrica os remédios para as doenças. Laura, querida, essa sua visão é uma ampliação do movimento vegano. a sua mãe. Fala para minha mãe para ela aceitar fazer uma live comigo, porque ela foi Ah, primeira a dona pessoa, Luísa. a primeira pessoa que eu convidei.
ela tem que ela tem que participar da live sobre a história da Tudo de Bom. Tem, então. Os Ah, seria animais legal devem se ser você. respeitados enquanto seres sencientes que sentem e têm consciência. Tá É, vendo? E aí agora ela além- tá escrevendo aqui. Eu vou intimar ela para fazer a live. dá um pouquinho de vergonha no começo, mas depois você vai soltando. É, não solta, é só no comecinho dá uma travadinha, É, mas eu acho que essa iniciativa nossa é só um começo, né, Laura? Porque só da gente contar sobre a gente conseguir ultrapassar mais esse desafio, né, que é a coragem de se expor, uhum. né, é um passo a mais aí. Regiane, me ajuda a convencer minha mãe a fazer a live. Tudo, eu posso só fazer de novo, puxar uma flechinha? Desculpa, tá te Claro, cortando. claro, não tem problema nenhum, tem que deixar fluir mesmo as ideias. Você comentou sobre esse elemento, né? O amor. Eu acho que. Eu até usei a palavra errada. Eu usei a palavra raiva. Mas eu vou trocar agora pela palavra indignação. Eu acho que são dois pilares fundamentais para você participar, para você ter essa prática. Porque o veganismo, eu não vejo como uma identidade. Ninguém nasce vegano. O veganismo é uma prática, onde a gente toma consciência e vai buscando se adaptar. Isso. Então, para isso a gente tem os pilares. O primeiro pilar é o da empatia. Vou trocar o amor por empatia. Tá. Assim, só trocar o amor por empatia. Mas que Uhum. também envolve, né? Sim, Também tá sim. dentro da empatia. E a gente treinar esse olhar, treinar essa empatia, para, no caso, expandir, porque há aquela coisa, né? A gente tem empatia com gatos, com cachorros, e chega para alguns outros animais, essa empatia, ela é barrada. E o outro lado é que, assim, eu acho, igual eu falei, eu acho linda essa ideia de espalhar o amor e tudo mais, até porque eu sou de humanas, enfim. Mas, infelizmente, agora tendo uma visão tipo, um pouco mais realista, assim, o que eu agora penso, que esse é um processo, como justamente por esse é um processo de evolução pessoal, é, é muito difícil você alcançar outras pessoas nesse sentido. Todo mundo, tá? Todo mundo. E as pessoas que são responsáveis tanto por os donos de grandes empresas e coisas do tipo, é essa questão da empatia e do amor, por mais que realmente o amor mobilize também, o amor também seja, digamos assim, uma arma importante, como que eu posso explicar? Não, talvez não seja o suficiente para mobilizá-los, entendeu? Você tá entendendo? Tô Pensando como tentando. instituição mesmo, como Ah, instituição. tá. Por, Sim, por isso que a parte do coletivo, por isso que eu insisto tanto no coletivo, sim. justamente dessa parte política, justamente para tomar medidas nesse âmbito maior. Isso. Tanto E que a minha amiga Samadhi, ela faz parte do Partido Vegano da Austrália, né? Meu sonho ela é mora ter um lá? partido. Ela já participa Não. lá, já tem partido vegano na Europa e na Austrália. Então, acho que Entendi. em breve teremos aqui também, né? Eu acho Porque que a gente precisa se espalhar mesmo por todas as frentes, né? Para continuar, para agilizar ao máximo, né, essa transição, porque existe uma emergência ambiental, né? Que a gente acaba não falando, né? Depois a gente vai falar mais detalhadamente, a Samadhi, que tá mais no ativismo e nesse partido vegano, ela tá mais inteirada dessa urgência ambiental. O Seaspiracy fala muito sobre isso, né? essa eu não vi, mas Tá no imagino. Netflix. Então, assim, se o mar morrer, acabou. Somos extintos, né? Então, existe esse lado também de emergência para a transformação das pessoas. Então, eu Sim. entendo que a gente precisa. Porque o que acontece? As pessoas acham que amor é só meiguice.
Entendi, né? entendi. Não, Passa a mão na existe, cabeça. não é passar a mão na cabeça. É assim, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente não dá uma bronca nela. Pô, você tem que parar Uhum, de fazer isso com você, que não sei o que lá e tal. Tem faz parte do amor o rigor, né? Faz parte, existe um posicionamento, mesmo que seja com amor, tá? Então, entendi. eu acho que Ah, tá, entendi. É talvez o amor agora que você tá. Entendi, isso não entendi. quer dizer, Laura, que se eu conseguir sentir um amor incondicional por todos os seres, que é o nosso Uhum, objetivo, vamos dizer assim, não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo não, né? uhum, A gente precisa continuar tendo que se posicionar e seguir o nosso coração. Porque o nosso coração é o nosso termômetro para a gente cumprir o nosso propósito na Terra. Então, se a gente precisar tomar medidas mais rigorosas, mas sem deixar o amor de lado, é essa a entendi. minha a minha Concepção. preocupação, Ah, entendeu? A minha preocupação é de guerra o mundo já está cheio. Então a gente tem que arrumar uma forma de se posicionar, atingir cada vez mais pessoas, mas sem fazer uma guerra, porque a guerra não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu acho que dá para a gente se posicionar, dá para a gente agilizar esse processo. Tudo bem, dizem que só 2% do planeta é vegano, por enquanto, né? Mas eu vejo uma diferença nesses 11 anos do meu trajeto no veganismo, está cada vez mais acelerado. Então, uhum. a gente falar, tem que ter cada vez mais gente falando com as pessoas e falando para os não veganos, para quem ainda está dormindo, para quem ainda não tem acesso às informações que a gente entrou em contato, né? Essa, Então, eu acho que a gente está acabando falando a mesma coisa com palavras entendi. diferentes. Essa questão da parte também da conversa, né? Com quem a gente está conversando, também acho importante a gente, né, levar em conta a classe social da pessoa, a posição social, para ver a que tipo de informações ela tem acesso e como essas informações vão ser passadas. Não excluindo, mas justamente mostrando que é possível. Aqui mesmo na minha cidade, que eu sou de Piriguí, São Paulo, capital, que é uma cidade do interior, eu fui pesquisar e aqui a referência é no sentido de horta comunitária. Tipo, são mais de 1.000 famílias alimentadas, por exemplo. Sabe, nesse sentido, porque, de novo, essa questão da vítima, né? Não culpar essas pessoas que, na verdade, são tão vítimas do sistema quanto os animais. Exatamente. Outra coisa também, desculpa te cortar, essa questão de indústria, que a gente estava falando sobre os industrializados. Uhum. Eu parto do princípio do chamado veganismo popular, onde esses alimentos, eles, eles devem ser acessíveis para a população. Muita gente acha, e acho que isso é uma ideia que afasta muitas pessoas do veganismo, é por considerar ele elitista. Ah, o que é veganismo? É tofu. O veganismo se resume a tofu. Como se fosse E, necessário, né? exatamente. Ou então, caramba, eu vi aquele hambúrguer vegetal da Seara. Putz, é muito caro. Quando a pessoa falar, tipo, ou quando a pessoa resume veganismo a hambúrguer vegetal de marcas como Seara, assim, uma fada morre. Uma fada morre, porque, nossa, porque, ou então quando a pessoa vai comer hambúrguer vegano no Burger King, sabe? Assim, gente, tipo, por mais que essas empresas queiram passar a imagem de, olha só, nós somos pessoas inclusivas, nós somos uma instituição inclusiva, nós somos legais, na verdade não tá mudando nada. Assim, deixar isso bem claro. Tomar muito cuidado com.
com essas fachadas falsas. Outra coisa que me preocupa é exatamente isso, as pessoas acharem que precisa substituir o alimento. Então, precisa. Se eu estou acostumado a comer hambúrguer de carne bovina, eu preciso comprar o hambúrguer de soja ou algum outro hambúrguer. E, na verdade, isso não é necessário. Os produtos de origem animal são desnecessários para a nossa saúde. Então, se a gente comer todas as sementes, todos os grãos, todos os legumes, as verduras, as castanhas, tudo que está disponível, né? A gente já está nutrido. As coisas que a gente compra se a gente quiser comprar de vez em quando uma coisa industrializada, aquilo é só para você se distrair para o seu paladar, para comer um junk food. Uhum. Isso não é, entendeu? Esses produtos não, as pessoas acham que esses industrializados são o veganismo. E não. O Não, nossa, não, veganismo, não, o não. veganismo é muito mais acessível do que se imagina. Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui Sim, expondo essas coisas, né? exatamente. Porque as pessoas falam, ai, você vai ficar com deficiência de proteína, sei lá. Gente, as doenças, muitas das doenças são por excesso de proteína que as pessoas ficam doentes, né? Excesso de gorduras, né? Do consumo de origem animal. Então, Hum. é isso que eu acho que eu vou ter que falar todas as lives. Os industrializados são desnecessários. As pessoas não precisam tomar um sorvete nem não vegano, nem vegano. A gente toma de vez em quando só para sair um pouquinho da rotina. Mas aquilo não é parte da nossa alimentação diária. O que a gente tem que estar preocupado é com arroz, com feijão, com grão de bico, com as nossas as plantas mesmo, né? De O que- preferência cruas, né? Falam. Não, o que eu acho tão interessante, tão mágico, digamos assim, desses alimentos, dessas sementes, é justamente a possibilidade de você conseguir transformá-las em alimentos, sejam parecidos, digamos assim, com de origem animal, quanto, por exemplo, se fosse a questão de consumir crua. Cara, tem como você consumir de tantos jeitos. Vamos, por exemplo, sei lá, pra pessoa que não gosta de não sei, algum legume cru ou algum vegetal cru, você come assado, você come refogado. Ah, boa noite. Boa noite, meu pai. Gente, Enfim, que horas são? Já deu uma hora que a gente tá aqui? Eu tô sem relógio hoje. deu, acredito que deu. Tá. Então, tem muitas formas de serem feitas esse alimento, à base de plantas. E eu mesmo, que não gostava, nunca gostei de hambúrguer, né? Porque, como eu disse no começo da live, eu nunca gostei de carne. Passei justamente a comer hambúrguer depois que eu descobri, depois que eu passei por essa transição e depois que eu descobri o grão de bico e a lentilha. Hambúrguer de lentilha, hambúrguer de grão de bico. É muito bom. Feito em casa, detalhe, Feito em feito em casa. casa. Receita do YouTube, receita do Instagram, todos Tudo, né? acessíveis. Tudo. Gente, já tem Nutella vegana, receita no YouTube faz tempo. Agora que tem industrializada, né? Como eu não sei quando que vai cair, gente, já fez uma hora mesmo pra gente Uma finalizar? hora, Deu uma hora? uma hora. Ai, Laura, muito Tô obrigada feliz. pelo convite, por aceitar o meu Não, eu que convite. agradeço. Vamos fazer mais vezes, né? Como eu te falei, se você quiser falar mais sobre essa questão do coletivo, que eu vi que é uma coisa que está bem né, despertando aí dentro, né? Para a gente realmente usar essa raiva, né, essa indignação para continuar movimentando. Qualquer outro assunto que você quiser falar, a gente volta, a gente marca outra, tá? Ok. Aí eu que agradeço, Tude. Obrigada também. Obrigada às pessoas que assistiram. Os meus amigos também que fizeram presença, que marcaram presença. E É, é isso.
qualquer dúvida de receitas, coisas do tipo, eu acredito que a Tuti também tenha. Se vocês forem na minha página do São Paulo Vegan e tipo, procurarem as pessoas que eu sigo, os perfis que eu sigo, vocês vão achar desde perfis de receitas até perfis de profissionais, nutricionistas, pediatras, que são veganos e trabalham com esse tipo de prática. Só Isso, deixando ótimo. aberto. Ótimo. A gente está nos perfis aqui das nossas páginas, exatamente para ampliar, né, o alcance das nossas páginas, que a gente começou há pouco tempo. Então, se vocês puderem compartilhar essa live e a outra para pessoas que vocês acham que pode impactar, né? Pode abrir aí, jogar uma sementinha para essa ampliação aí de consciência. Se vocês quiserem mandar perguntas, tanto para a Laura na página dela, como aqui na página do Tudo de Bom, fiquem à vontade. Se algum de vocês já é vegano e quiser contar da transição também, é muito bem-vindo. Se você é vegetariano ou vegetariana e também quer contar da sua transição, se você não é vegano e tem alguma coisa tudo de bom para falar pra gente, também é muito bem-vindo, tá? E qualquer um de vocês que queira ajuda na transição, a gente pode fazer uma live também de meio que consultoria, porque cada processo é muito único, né? Então cada Sim. um vai achar o seu jeito, o seu caminho. Então, se vocês quiserem ajuda na transição, também Esse suporte, esse apoio é importante. também estou aqui para ajudar nesse processo, tá? E qualquer mais sugestões que vocês tiverem, estou muito feliz com a nossa segunda live. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar com o Vinícius e com a Ângela do, Sobre isso. do Santa Planta, aqui de São Caetano. Eles têm um mercadinho vegano aqui. Então eu vou falar com eles amanhã, já vou postar o flyer. Gente, muito, muito, muito obrigada. Laura, Obrigada por mim. Obrigada, obrigada, Tudo. viu? A gente vai se falando. Um beijo. Eu que agradeço. Boa Beijo. noite. Boa noite. Tchau. Tchau.